Você já ouviu alguém dizer que seguir Jesus é sinônimo de vitória, prosperidade e uma vida sem dificuldade? Que basta ter fé que tudo vai dar certo. Mas será que foi isso mesmo que Jesus ensinou? Hoje nós vamos entender, meus irmãos, uma das falas mais fortes e ao mesmo tempo mais ignoradas do Evangelho. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa não é uma mensagem confortável não, meus irmãos. Não é fácil de ouvir, mas é essencial para entender o que realmente significa seguir a Cristo. Se você quer conhecer o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho fácil, não o Evangelho de troca, mas o Evangelho de Jesus. Fique comigo até o final desse vídeo. A gente vai ver bem o que esse Evangelho em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Antes que eu aprofunda nessa mensagem, meus irmãos, eu estou me apresentando. Meu nome é Júnior Henry, sou irmão em Cristo. Se você não deixou um like no vídeo, aproveita esse momento, deixar um like no vídeo, tá bom? Pegar esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir a mensagem de Deus. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? Primeiro, meus irmãos, vamos ler essa mensagem, esse texto em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluia, glória a Deus. Lembrando, meus irmãos, o texto diz: se alguém quiser acompanhar-me. O que significa isso? Jesus começa com um convite. Se alguém quiser, ou seja, seguir ao Cristo é uma escolha. Não é automático, não é cultural, não é dado dos pais. É uma decisão consciente. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Não. Mas também nunca escondeu o custo dessa decisão. Hoje, muitas vezes, o Evangelho é apresentado como algo conveniente. Venha para Jesus e sua vida vai melhorar. Mas Jesus não dizia isso. Ele deixava bem claro: seguir ele exige tudo. Aleluia. E no texto, meus irmãos, nós vemos que ele falou: negue-se a si mesmo. O que significa isso? Essa é uma das partes mais difíceis. Negar a si mesmo não é apenas abrir mão de coisas externas. Não. É abrir mão do controle da própria vida. É dizer, não é mais sobre o que eu quero. Não, é sobre o que Deus quer. Aleluia, glória a Deus. Isso confronta diretamente o pensamento moderno, que diz: você tem que seguir o seu coração. Mas Jesus diz o contrário: negue-se. Isso significa morrer para o orgulho, para o ego, para os desejos que nos afastam de Deus. Em outra passagem, Jesus reforça isso ao dizer: quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, está a salvar. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro Evangelho, meus irmãos, não gira em torno de nós. Não, gira em torno de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E no texto nós vemos, meus irmãos, ele falou: tome diariamente a sua cruz. O que significa isso? Aqui está o ponto central, meus irmãos. Hoje a cruz virou um símbolo religioso, algo bonito. Mas no tempo de Jesus, a cruz era instrumento de morte. Quando alguém carregava uma cruz, estava indo para morrer.
Então, quando Jesus diz, tome a sua cruz diariamente, ele está dizendo, esteja disposto a morrer todos os dias. Não necessariamente uma morte física, mas uma morte espiritual do eu. É morrer para vontades pecaminosas, conforto excessivo, a provocação das pessoas, vida centrada em si mesmo. E perceba algo muito importante aí, meus irmãos. Jesus diz diariamente. Isso não é um ato único. Não. É uma decisão constante. Todo dia você escolhe. Vou viver para mim ou vou viver para o Cristo. E no texto nós vemos também, meus irmãos, que ele falou, e siga-me. O que significa isso? Depois de negar a si mesmo e tomar a cruz, vem o chamado seguir. Seguir Jesus não é apenas acreditar nele. Não. É viver como ele viveu. Aleluia, glória a Deus. Isso inclui obediência, humildade, serviço, amor sacrificial. Jesus não prometeu conforto, não. Ele prometeu perseguição, dificuldade e renúncia. Em outro momento, ele diz, quem quiser segui-lo deve estar disposto a deixar família, bens, segurança. Isso não significa, meus irmãos, abandonar tudo literalmente em todos os casos. Não. Mas significa que nada pode estar acima de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E hoje existe uma versão distorcida do Evangelho que diz, se você fizer algo para Deus, Ele vai te dar algo em troca. Mas isso não transforma Deus em um meio para alcançar benefícios. Não. O verdadeiro Evangelho não é sobre o que você ganha. Não. É sobre quem você segue. Aleluia, glória a Deus. Jesus não chamou discípulos para uma vida de conforto. Chamou eles para uma vida de entrega. Aleluia, glória a Deus. Os próprios discípulos enfrentaram perseguição, sofrimento, morte. Mesmo assim, eles continuaram. Por quê? Porque encontraram algo maior do que esta vida. Aleluia, glória a Deus. Para concluir, meus irmãos, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos confronta com uma verdade simples e profunda. Seguir Jesus custa tudo, mas ao mesmo tempo é o único caminho que realmente vale a pena. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho não é venha para Jesus, ele vai realizar seus sonhos. Não. O Evangelho é venha para Jesus e entregue sua vida. Aleluia, glória a Deus. E então, meus irmãos, se você encontrar algo muito maior do que qualquer promessa material, uma vida com Deus, um propósito eterno e uma transformação verdadeira. Agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Você está seguindo a Jesus ou apenas buscando aquilo que Ele pode te dar? Você está seguindo a Jesus ou apenas buscando as profecias? Você está seguindo a Jesus ou apenas buscando o que o mundo diz? Se essa mensagem falou com você, pega essa mensagem, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse evangelho. O que essa palavra em Lucas capítulo 9, versículo 23 diz sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Porque o evangelho, Jesus nunca deixou que vai ser fácil carregar uma cruz. Porque a palavra cruz tem muita coisa profunda, meus irmãos. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Tem que negar a si mesmo para enfrentar dor, perseguição, deixar família, deixar bens materiais, para entregar a si, para servir ao Senhor. Porque não é uma vida confortável, não. Não. Jesus não prometeu isso em Evangelho, não, meus irmãos. Então, mas tudo isso, dentro do Evangelho, a gente vai ver uma vida vale a pena. Porque a nossa salvação vem do Cristo.
Isso que Jesus estava ensinando para nós. Isso que é essa mensagem em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que Jesus estava ensinando para os discípulos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.